E aí, pessoas, tudo bom? Eu sou o Matheus, esse é o Luca. Eu sou o Luca. Hoje a gente vai aprender sobre como fazer um chatbot. Um chatbot, ele é muito útil para nós aqui do Data 2. A gente usa ele todo o tempo. E Para várias coisas. e hoje a gente vai passar um layout básico de um chatbot para vocês que vocês podem reproduzir e também customizar conforme vocês forem trabalhando nele. Porque assim, chatbot, chatroom, esse tipo de interface é um negócio muito abrangente, né? Dá pra você ir adicionando coisa até não dá mais. Só que o que a gente quer fazer hoje é mais uma coisa mais fundamental, meio que tudo o que for chat que você for fazer, você muito provavelmente vai ter que, né, ver esses conceitos aqui que a gente vai repassar hoje. Então, é isso aí, sem mais delongas. Vamos começar aqui com um workshop limpinho, só com o artboard criado. Uhum. E nesse artboard vai ser onde vai estar o nosso chat. Fischer, você quer me recomendar uma largura e uma altura aleatórias aí Claro. pra eu botar aqui? Uma largura padrão que a gente pode usar é a 381 Gosto de 381. por 697. 697, tava pensando nisso. Beleza, ficou com carinha de mobile, né? Sim, aqui a gente pode dividir o nosso layout em duas etapas. A parte de input e messages. A gente vai configurar com vocês agora o que cada um desses carinhas vai fazer. O input basicamente vai ser onde o usuário vai inputar ou inserir a mensagem que ele pretende passar para o robô. A parte de messages é onde vai ser renderizada todas as mensagens, tanto que o usuário enviar ou a resposta que ele receber do robô. Então, basicamente, o lugarzinho que você escreve as mensagens ali do Zap e meio que onde as mensagens em si vão estar, né? Uhum. Então, como isso são partes que se mexem, né? Eu vou tirar o free transform delas aqui. Vamos ver. Ai, meu Deus, não sei mexer em MacBook, pessoal. Então, esse cara, eu vou chamar ele carinhosamente de input container. Uhum. E esse cara aqui de messages container. Perfeito. Se eu não me engano, o jeito que quando você está escrevendo ali num app de mensagens, quando você está escrevendo e o seu texto vai crescendo, a barrinha ali de escrita ele meio que cresce para cima, não é? Uhum. Para a gente replicar esse comportamento, eu vou setar o Children Mode desse bloco pai aqui como Reversed Rows, para a gente conseguir replicar este cara sem muitas gambiarras. Isso. Mas então a posição desse cara aqui vai ser 0. Eu quero que esse input container sempre esteja aqui embaixo. E o messages container eu quero que ele me obedeça sem mais delongas. Isso, boa. E eu quero que ele ocupe todo o resto sempre. E é isso aí. Isso. Adicionar umas constraints básicas aqui nos dois bloquinhos. Boa. Então tá. Vamos pensar aqui, Fischer. O que vai no nosso input? O que vai nesse bloquinho? Bom, Aqui. primeiro a gente precisa definir um campo para a gente inserir o texto, que foi o que fizemos aqui nessa estrutura básica. Também vamos precisar de um botão para enviar essa mensagem ao robô, que iremos configurar depois o nosso assistente, que vai receber essas informações e os contextos que vamos aplicar nele, para que ele possa ter uma resposta mais precisa com o que a gente precisa. Uhum. Então, basicamente, aqui o Luca está desenhando o campo de texto E o nosso botão de enviar. e o botão de enviar. Muito bom. Esse cara aqui deixa pra cá. Tamanho não importa. Ele sempre vai ocupar esse cara todo. Uhum. E esse aqui é onde a gente vai colocar o nosso texto. No Data 2 tem uma treta que tanto nos nossos componentes de data text field, de data field input, eles não conseguem crescer dinamicamente com o conteúdo deles. Então, para a gente fazer esse comportamento de poder crescer, né, a barrinha de texto, a gente vai fazer umas artimanhas aqui. Uhum. Porque senão o usuário ele vai começar a digitar o texto. E se ele ficar muito longo, o texto vai começar a ir para baixo do bloco e a gente não vai conseguir ver o que ele está sendo digitado. Então a gente vai fazer de uma forma com que a mensagem,
Então a gente vai fazer de uma forma com que o campo de texto cresça com a mensagem que o usuário for digitando. Isso aí. Então, aqui nesse bloco, onde ele seria meio que o meu text, txt, container, eu vou segmentar esses caras em duas partes. A primeira vai ser o meu data text block, que é onde o usuário vai realmente digitar alguma coisa, né? Só que eu também vou deixar um bloco invisível atrás do data text block. Rapidão, certo. O motivo disso é porque o que a gente vai mostrar para o usuário e o que o usuário vai interagir vai ser com o data text block, né? Ele vai ver ali o que ele está escrevendo, o que ele está editando, tudo isso. Mas quem vai cuidar dessa parte do crescimento dinâmico do input do usuário vai ser esse bloquinho aqui escondido de uma maneira muito espertinha atrás. Então, antes de continuar aqui, eu vou criar um estado aqui, né, pra gente poder salvar o que a gente está escrevendo. Vou chamar ele de input e ele vai ser uma string. Agora, eu seto ele aqui nos nossos bloquitos. Input. Aí, Ctrl C também, boa. Eu também vou colocar esse estado no texto desse bloco que vai tá invisível. Ai, meu Deus. Certo. Esse cara já tá ligado, beleza. Só um ponto de atenção aqui é que como esse bloco, né, invisível vai estar meio que mostrando... deixa eu reformular essa frase. Não só esse bloco de trás tem que mostrar o mesmo texto do data text block. Ele tem que mostrar o mesmo texto, na mesma posição, mesmo tamanho, para não dar nenhum comportamento estranho, tipo de você estar digitando lá, daí do nada a barrinha crescer, sabe, do nada. Como a gente está fazendo meio que uma gambiarra aqui, a gente tem que pelo menos garantir que a posição dos dois sejam sempre idênticas. O padding desse cara, vamos colocar, sei lá, 6 pixels. Certinho? Para você adicionar um padding em um bloco normal, né? Para você adicionar padding no texto de um bloco, isso não está oficialmente implementado no Data 2, acredito eu. Só que a gente consegue adicionar através da própria style. A gente não vai entrar muito em detalhe nesse cara, né? Já que ele não é... né? O que eu tô querendo explicar é que a gente vai implementar essas coisas oficialmente, eventualmente. Esse aqui é só o jeito que funciona hoje, né? Mas então a gente vem aqui, a gente cria uma própria style, e aqui dentro a gente cria uma própria padding. E o valor desse cara vai ser 6px. Ver se deu certo aqui. Certinho. Está alinhadinho. Agora vamos só arrumar as constraints dessa criança. Bom, esse cara vai crescer dinamicamente com conteúdo, né? Então eu já vou tirando o free transform dele. Ativar aqui esse grow height. Eu não sei porque que essa janela fica sumindo. Grow height também. O grow height justamente é aquele cara onde você pode digitar tudo que você quiser e ele vai crescer com o conteúdo. Ou seja, o grow height with content. Isso aí. Tá, esse cara aqui também vai ter o grow height. Então a gente precisa de alguma forma fazer com que esse container de messages ele sempre ocupe todo o espaço disponível, ou seja, todo o espaço que o input não está ocupando. De novo, isso não é uma coisa que está implementada oficialmente no Data 2 hoje, mas eu vou te contar um segredo e você não fale para mais ninguém, que se você vier aqui adicionar style.flex e escrever o número 1, vou até mudar de cor para poder exemplificar o que você está fazendo.
Mas agora, o tamanho desse bloco sempre vai ser tudo o que o input não está ocupando. Então, se eu vier aqui e apagar coisa, tipo, não importa o tamanho desse cara, esse bloco meio bege escuro sempre vai estar crescendo em relação ao nosso input. Tá, então na realidade essa que era a parte difícil, agora a gente vai pra parte legal. Tá, eu vou parar de usar atalho, só fazer por aqui mesmo. Boa. Esse cara já tá dentro de um bloco que vai estar com o tamanho sempre correto, então eu vou deixar Free Transform ligado mesmo. Vou vir aqui, vou adicionar um scroll pra, né, Isso. quando tiver muita mensagem, A gente poder scrollar. Uhum. E também eu vou colocar o Children Mode desse cara como Reversed Rows, porque as mensagens elas começam de baixo e vão indo pra cima, né? Os novos itens vão sempre entrando ali embaixo do coisa. E esse Reverse Rows realmente simula a forma com que a gente está acostumado com o chat no dia a dia, né? Que são os balõezinhos subindo de baixo para cima. Por isso, Reverse Rows. Isso. Aqui eu vou começar a desenhar, né, as nossas mensagens. Só tirar o Free Transform. Então a gente vai ter dois tipos de mensagens. A gente vai ter a mensagem que o usuário manda, que, né, no WhatsApp da vida é a mensagem da bolinha verde. E a mensagem do assistant, do caso do nosso bot. Que pode ser ou cinza, ou pode ficar sem borda, o que a gente preferir. Tá de bom tamanho. Esse primeiro cara aqui que eu vou desenhar vai ser o do usuário. Então vamos chamar ele aqui de user. E eu vou fazer com que ele tenha o Children Mode como Reversed Calls. Que é, né, basicamente eu vou estar segmentando o crescimento desse bloco em colunas, só que do jeito inverso. Porque nossa mensagem do WhatsApp ali, do usuário, ele começa do lado direito e cresce para a esquerda. E o padrão de coluna é o contrário, né? Que começa da esquerda e cresce para a direita. Então a gente está invertendo essa ordem aqui para possibilitar este comportamento. Adicionar uma bordinha aqui e vou deixar esse cara verde. Esse cara vai ter os dois, tanto o Grow Width with Content quanto o Grow Height with Content. Justamente para a gente não limitar o tamanho do balão em relação ao texto que o usuário ou robô enviar. Olá. Isso aqui é um teste só para a gente testar o layout. Então a gente vai estar querendo crescer esses dois. Esse cara vai estar sem Free Transform. Beleza. E o pai dele, ele vai ter essas constraints aqui. Também sem Free Transform. E vai crescer com a altura. Esse cara agora vai ter só X como 13. Pra ele ficar do outro lado. Olha só, já tá fazendo o que a gente quer aqui. Já é um bom sinal. Certinho, então deixa eu me livrar desse fundo aqui. Muito bom. Esse aqui vai ser a nossa mensagem de usuário. Aqui. E ao lado, eu vou fazer a nossa mensagem de assistente, ou seja, do bot. Perfeito. Esse cara vai ser colunas normal. Porque como ele já é da esquerda para a direita, não precisa inverter. Não precisamos inverter. E a cor desse cara, vamos jogar um cinzazinho aqui, meio que de boas. E é isso, não tem muito mais o que ajustar. A gente vai ver que eles crescem, né, corretamente. Só para deixar as coisas bonitinhas aqui, eu vou copiar aquele padding que a gente fez mais cedo. Colar aqui e aqui. E é isso. O que a gente tem que fazer agora, basicamente, é fazer com que quando o usuário mande uma mensagem, ele mostre essa bolha aqui. E quando o assistente mandar uma mensagem, a gente marca essa mensagem como assistant para fazer com que esse tipo de mensagem seja mostrado. Para fazer isso, a gente tem que definir como que vai funcionar nessa estrutura de dados. O que vai ser uma mensagem? Bom, uma mensagem vai ser um objeto
com duas propriedades. A primeira sendo o sender e a segunda sendo o text. O text vai ser, de fato, o conteúdo da mensagem, né? O texto ali que a gente escreveu ou que o assistente gerou. E o sender, que vai ser ou user ou assistant. E a gente vai usar isso para fazer esse controle de como, de como mostrar cada mensagem, né? De onde exibir elas Isso. Aqui no nosso Messages Container, onde é que eu fiz o scroll? Foi aqui, né? Tá. Aqui nesse meu bloco onde eu fiz o scroll, eu vou fazer ele ser um repeater. E ele vai ser o cara responsável por repetir as minhas mensagens. Mas antes disso, a gente precisa de um lugar para, né, salvar as nossas mensagens. Então, vou criar outro estado aqui, chamado Messages. E aqui eu não vou declarar nenhum component e nenhum initial value. Por quê? Porque esse cara vai ser uma lista de objetos. E eu não tenho aqui no meu component como declarar isso, sabe? Uma lista de objetos. Então, pode deixar vazio, não tem problema. Então, aqui no meu repeater, eu quero fazer com que esse bloco ele repita esse estado que eu acabei de criar. Oh, meu Deus. Justamente. E mais tarde a gente vai configurar para que as mensagens que o sender for o assistente é exibido o conteúdo que a gente vai pegar do nosso Virtual Assistant, que a gente vai configurar mais tarde, e as mensagens do usuário, justamente o que o usuário imputar no campo que a gente configurou ali embaixo. Então aqui no texto de cada mensagem eu vou fazer uma reference e apontar para o message repeater, message sendo o nome que eu declarei ali no meu repeat. Então ele vai ser message repeater.text, que é a prop do conteúdo da minha mensagem. Vou copiar esse cara, colar nesse outro aqui também. E agora eu vou fazer o controle de hide. Né, eu vou saber quando esconder uma mensagem e quando mostrar outra. Então, a nossa mensagem do assistant, eu quero que ela se esconda quando o sender da mensagem for user. Então, fazer aqui um equal reference message repeater.sender equal user. Eu quero que ele se esconda quando for igual a user. E aí, para o nosso outro tipo de mensagem, eu quero que ele se esconda quando for igual a assistant. Perfeito. Agora, para ver se isso aqui está funcionando de fato, né? A gente vai começar a configurar o nosso evento de envio de mensagem. Isso. O que a gente precisa para fazer isso, Fischer? A gente precisa configurar o botão de enviar mensagem, que a gente colocou ali na direita ao lado do input do usuário. E a gente vai fazer com que esse botão pegue a mensagem que está no campo da esquerda, basicamente, e enviar ao robô. Ah, mas como assim robô? Que robô? Eu não tô vendo nenhum robô aqui. Ah, isso aí a gente vai configurar ainda no Virtual Assistant. Ah, então a gente vai vir aqui, vir no produto domain e criar um Virtual Assistant. O Virtual Assistant basicamente é a nossa forma de é a nossa forma de conectar com uma API de chatbot. Ou seja, um ChatGPT, um Cerberus ou um Gemini. A gente pode configurar um robô aqui dentro do Data2 com esse carinha, inserindo contextos pré-definidos, ou a gente só chamar ele através do nosso artboard. A ideia é que a gente passe uma prompt para ele, básica, com a mensagem que a gente está enviando, e ele vai responder ali, né? Vai fazer a mágica de GPTinho dele, e vai responder a gente, em teoria. Vamos, então, aqui pensar na linha do tempo aqui. A gente escreveu nossa mensagem, a gente deu um enviar. Primeiro de tudo, eu quero focar em apagar a mensagem do usuário ali do textinho dele. Então, eu vou fazer aqui um step, porque aqui no começo do meu series, eu quero declarar logo de cara o que foi escrito pelo usuário. Então, eu fiz um step, eu dei o nome dele, eu dei o nome do resultado dele de input, e aqui no action dele eu vou fazer um getter apontando para o meu estado de input.
Agora que a gente salvou esse valor no nosso series, eu já posso me livrar dele. Eu vou vir aqui, eu vou fazer um set, já deixa eu copiar esse cara aqui e colar aqui. Eu vou setar como uma string vazia. Beleza? Com isso, a gente quer agora inserir essa mensagem no nosso messages. Então, eu vou fazer outro setter, só que agora para o meu messages. Deixa eu copiar esses dois caras aqui. E o que eu vou fazer aqui, né? O que vai ser o meu messages agora que eu estou enviando a mensagem do usuário nele? Ele vai ser o messages, né? Vai ser a minha lista de mensagens, só que agora com a mensagem do usuário ali no final. Ou seja, eu vou fazer um array push, o meu array sendo as minhas mensagens, e o item que eu estou fazendo, o push, né? O item que eu estou inserindo nessa lista, ele vai ter um sender de user, e o text dele, eu vou fazer uma reference, porque a gente salvou isso ali num step. Então, para recuperar o valor daquele step, eu faço isso com uma reference input, que é o nome que eu tinha dado para o step. Então, aqui, eu estou criando uma mensagem na minha lista de mensagens do usuário com o que a gente acabou de escrever. Só para não bugar, porque se a gente tentar dar um push em alguma coisa que não é uma lista ainda, pode dar problemas. Então, é de bom costume você sempre colocar as suas listas dentro de um OR. Tudo bem que eu apaguei, né? Enfim, dá pra ter dado um wrap. Mas você sempre colocar a sua lista dentro de um OR com uma lista vazia, depois para servir de fallback. Porque daí, se sua lista for undefined, sabe? Se ela não tiver populada ainda, se ela tiver num formato meio diferentão, aí pelo menos o array push ele não buga quando ele tentar inserir um item em algo que não é uma lista. Então meu array vai ser ou as mensagens ou uma lista vazia, e eu vou estar inserindo a mensagem do usuário aqui. Certinho. Depois disso, agora é quando a gente vai mandar nossa mensagem pro assistant para ele gerar a resposta pra gente. Então, qual foi o nome que eu dei foi o chat assistant. Uhum. A gente vai criar uma interação apontando para ele. E a interação em si vai ser esse consult. E a prompt que a gente vai passar para ele é a reference input. Beleza. Agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. E sim dar um array push no nosso messages. Só que agora com o sender assistant e text prev result. Porque eu quero o resultado da operação que aconteceu antes dessa aqui. Que no caso é o consult para o nosso assistant. Será que a gente acertou de primeira, cara? Vamos ver. Se for é porque estamos de hack. É isso. Oi, tudo bem? Vamos ver. Aí. Olha só, do caralho. Do caralho. Mas uma coisa estranha, né? Ele mandou a mensagem do assistant pra cima, né? Que Você viu? achei tosco isso aqui, cara. Uma forma que a gente pode consertar isso, logo de cara, é simplesmente inverter a lista. Inverter nossa lista de mensagens. Sabe como a gente pode fazer isso, Fischer? Como a gente pode fazer isso? Tem várias formas de fazer isso e provavelmente vão me xingar aqui pela forma que eu vou utilizar. Mas, né, data 2, aqui nada é incorreto, vai fazendo o que der certo. Uma forma que eu gosto de usar para inverter lista é usando array map. Uhum. Então eu vou colocar esse meu UI state dentro de um array map. E aqui eu vou declarar os argumentos item, index e list. No array map, o item vai me retornar o item da minha lista, o index, o número que aquele item tem dentro dessa minha lista, e a lista vai retornar a lista toda. Isso aí.
Um contexto também sobre o array map, a função dele é mapear alguma coisa para cada item de uma lista, né? Então, para cada item que estiver dentro desse array, ele vai executar alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa. Então, basicamente, o que eu quero que cada item dessa lista me retorne, eu quero que ele me retorne os itens na ordem inversa. Vai ficar mais fácil quando eu fizer aqui. Então, se eu fizer uma reference aqui, colocar um list ponto número do index aqui. Então, eu vou fazer um list ponto index. Esse cara ele vai estar me retornando o item da lista que é nesse index. No caso, né, vai ser o meu item atual. Uhum. Só que para inverter essa ordem, eu vou querer subtrair esse cara pelo tamanho da minha lista. Então, se esse cara fosse o meu item 0 e eu tivesse 3 mensagens, eu gostaria que esse cara me retornasse a minha mensagem de index 2, né? Minha última mensagem que foi enviada. Então, esse cara vai me retornar o list. Eu vou colocar isso aqui dentro de um subtract. E aqui eu vou pegar o length da minha lista. List.length menos index. E menos 1 porque length tem um tamanho maior, né, do que... Tipo, tem index 0, só que não tem lista, enfim, de tamanho 0. Eu acho que já tá dando bom. Vamos ver. Vamos ver. Mandar um oi. Aí. Já tá fazendo um pouquinho mais de sentido o nosso chat. Certo. Agora, isso aqui, você olha, já é um chat bem estruturadinho, bem ordenado. O que a gente pode adicionar aqui, Sr. Fischer? Bom. Tem os componentes, mas quando eu mando uma mensagem eu tô sentindo falta de... E se a gente fizesse um negócio para ele carregar, para ele mostrar que o assistant está digitando a mensagem? Sim. Acho que podemos fazer isso. Basicamente, o layout, se a gente for ver, o layout básico do chatbot já está pronto. Agora a gente vai refinar alguns detalhes e mostrar para vocês algumas dicas também de como a gente pode melhorar esse carinha. Porque daqui você pode fazer o que você quiser, né? Dá para adicionar imagem, dá para você adicionar os reply ali, as funcionalidades que você tem aí no seu chatbot favorito. Dá pra gente mexer no design dele ou até mexer no próprio Virtual Assistant para que ele responda assuntos relacionados a um tópico específico. A gente pode fazer tudo isso A gente pode fazer tudo isso dentro do Data 2. Então, do topo da cabeça aqui, a gente vai começar fazendo um estado de typing, né? Sabe quando você manda mensagem para uma pessoa, ela começa a te responder, mostra ali uns pontilhinhos ali falando que a pessoa está escrevendo. A gente vai fazer isso porque é legal. O nosso chatbot, ele não está digitando de verdade que nem uma pessoa, mas a gente faz essa brincadeirinha justamente para esconder o processamento interno que ele está fazendo para mandar uma mensagem, porque nem sempre ela é 100% instantânea, né? Às vezes o bot tem que considerar o contexto da pergunta e pensar um pouco mais antes de responder. Enquanto ele está pensando, então a gente vai fazer essa brincadeirinha de esconder esse tempo, esse delay da resposta dele. Então aqui eu vou fazer um outro tipo de mensagens chamado typing. Eu não vou querer esconder ele, vocês vão ver o porquê. Só para poder desenhar eles bonitinho, deixa eu esconder esse repeat aqui. Boa. Então esse typing, eu vou fazer um spinner nele. Que eu quero que ele só mostre ali uma rodelinha girando, algum bagulho para dar um senso de carregamento. Pode ser até esse bar.
A gente pode vir aqui colocar um filtro nesse bar de blur. Olha A só. gente pode brincar de diferentes formas. Esse spinner que o Luca usou é um componente pronto que a gente tem aqui dentro do Data 2 e ele oferece muito essas possibilidades da gente reutilizar esses componentes gráficos de forma mais facilitada. Então a gente usa bastante esse carinha aqui dentro para fazer essas simulações. Deixa eu só fazer ele de um jeito bonitinho. Aqui, beleza. Apagou. Esse cara não precisa ter Free Transform desligado. Ele sempre vai ter um tamanho fixo. Se eu puder editar ele, né? Boa. Então esse cara vai... Ai, meu Deus. Eu fechei de novo o Builder. Muita diversão nesse zap. A gente faltou no workshop de MacBook. Eu faltei no workshop do MacBook. Esse aí eu não fui. Eu também não. Desculpa aí, pessoal. Certo, então esse cara aqui, ele vai só ocupar tudo. Para mudar a cor do spinner, a gente faz isso pelo Texture Color. Não sei porquê, mas é o que é. É isso aí. Talvez tirar o filtro desse cara. Uhum. E fazer... Ai, meu Deus. Fazer um negócio assim, que tal? Beleza. Tá bom o suficiente. Uhum. Então agora voltando. Deixa eu voltar aqui. Será que eu apaguei? Eu acho que eu apaguei. Não tem histórico de clipboard. Né? Não tem. Então vou ter que fazer o rolezito de novo. Não se preocupem que o time de edição vai cuidar desta parte. Fingimos que isso nunca aconteceu. Então vai ser messages. Vai hotkeys Fisher. O que a gente vai fazer aqui? Vai fazer o item. Vai fazer o index. Vai fazer... Ai, o list. Ah, esse cara vai ser uma reference. Essa reference vai ser um list. Ponto. Aqui a gente vai fazer as subtrações agora. Então ele vai ser um subtract. Aí ele vai ser -1 menos index menos list.length. Pronto, consertamos. Tá, então agora no meu evento de enviar mensagem, eu sempre vou enviar junto com a mensagem do usuário uma mensagem vazia com o estado de typing. Justamente para a gente chamar essa animação que a gente acabou de trabalhar. Então, aqui logo após esse cara, eu vou estar inserindo uma mensagem sem text, mas com typing. E aí, quando o meu assistant responder, eu quero me livrar desse cara, né? Ele não vai estar mais gerando resposta. Então, nesse meu último array push, o meu array, ele não vai ser mais só o meu UI state. Eu vou passar um filtro nessa minha lista de mensagens e filtrar fora qualquer mensagem que tenha como sender typing. Então, eu vou colocar ele dentro de um array filter. Declarar o argumento dele como F, simplesmente. E eu basicamente não quero que f.sender seja igual a typing. Então a gente coloca esse cara dentro de um lote. Porque eu só quero itens que não tenham sender como typing. Será? Hora da verdade. Vamos ver. Ok, pera aí que eu acho que Reference. erros foram feitos.
Erros foram feitos, porque esse repeat aqui tá vazio. Ah, foi no container que eu fiz o... Ué? Gente, eu nunca sei qual que é o certo. Tá. Ctrl V. Pronto. Agora estamos prontos. Perfeito. Perfeito. Ok. Ok, eu tô vendo uma leve contingência aqui, mas eu já tenho uma ideia do que possa ser. Vamos ver como que a gente configurou esse nosso sisteminha, né, de bolhas de mensagem. Eu tô falando para esse cara sempre esconder quando a mensagem for do assistant e esse cara sempre esconder quando for do user. Agora que eu inseri um segundo tipo de mensagem, um terceiro, né, tipo de mensagem, você vê que esse comportamento ele não funciona tão bem. Você vê que quando eu mando mensagem e ele, em teoria, manda ali a mensagem de carregamento, fica duas bolinhas, uma do assistant e outra do user. Né, porque faz sentido que eu não falei o que eles têm que fazer em relação à mensagem de typing. Então, o ideal seria a gente adicionar, né, essa regra aqui no nosso RAID. Mas como isso aqui é um workshop, né, a gente quer compartilhar dicas, eu vou ensinar aqui uma coisa que facilita muito a vida aí do desenvolvedor de chat rooms, que é nada mais nada menos que a componentização desses tipos de mensagem. Então eu vou pegar aqui, só deixa eu ver o tamanho que eu fiz cada mensagem. Então Ctrl V. Esse aqui vai ser o meu componente chamado chat message. E aqui dentro dele eu vou, deixa eu criar ele, né, chat message. E eu vou ter dois parâmetros. Minha mensagem, como a gente viu, tem duas propriedades importantes, que são o sender, a pessoa que está enviando a mensagem, e o text em si, que é o conteúdo da mensagem. Agora, como que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai dividir os diferentes tipos de mensagens? A gente vai usar um cara chamado component states, que você consegue achar aqui embaixo do teu componente. Esse cara, você vai basicamente atrelar um estado a um artboard. Então eu vou fazer 3 novos artboards aqui, todos com essa dimensão. Deixa eu copiar ela aqui rapidão. Então uma para o nosso user, outra para o assistant e outra para o typing. Deixa eu só deixar eles bonitinhos aqui. Então, certo? Então, o nosso user vai vir aqui no nosso message user. O assistant vai vir para o nosso message assistant. E o nosso typing para o nosso message typing. Aí, ali no... Tipo, isso é só artboard. Eu não transformei eles em componente nem nada. É só esse chat message que vai ser meu componente principal. E nele, ali no campo de component states, eu vou criar meu primeiro estado, que vai ser a mensagem do usuário. Então, quando state for user, eu vou querer que ele seja o artboard message-user. E a gente vai repetir a mesma coisa para as outras duas mensagens. Então, quando for assistant, eu quero que ele use o message assistant. E quando for typing, que ele use o typing. Beleza. Aí agora, na nossa tela, a gente só vai necessitar de um simples bloquinho. E nada de RAID, sem essas maluquices aí loucas que estamos fazendo.
Então eu vou transformar esse cara no nosso chat message. Beleza, tudo certo. Pode tirar esse choose emoji, que ele só vai ser o nosso componente. E aqui nos meus parâmetros do meu componente, né, nos parâmetros do meu componente, no sender eu vou colocar message repeater, né, porque estamos dentro do repeater, ponto sender. E eu vou colar essa mesma coisa no state, no estado, para já com o tipo de sender da mensagem, ele mudar para o estado apropriado do nosso componente. E aqui no text, ele sempre vai passar... Ai, meu Deus, a própria text. Aqui. Será que já vai funcionar de primeira? Vamos ver. Ah, olha só, muito bom. Mas por algum motivo o nossa mensagem de carregamento não tá... Ah, por isso ele tava crescendo com o conteúdo, né? Acho que agora vai. Olha só, me apareceu bem feio, mas me apareceu. Feio não, é beleza própria que ele tem, tadinho. Isso justamente. Então, recapitulando, o Luca componentizou basicamente todos aqueles carinhas que a gente tinha configurado anteriormente, como os balões de mensagem do usuário, os balões de mensagem do assistente, o próprio chat message e o typing também. E essa componentização é algo que a gente usa muito aqui também, porque a gente também centraliza esses componentes gráficos de uma forma que a gente facilmente visualize eles e possa reutilizar eles em vários artboards. Como ele pôde acessar ali em cima, ele acessou o chat message tranquilo. E agora eu posso reutilizar qualquer um desses caras em qualquer lugar do meu builder, tipo, é bem eficiente. Agora só pra dar um tapazinho no nosso... aquele charminho, né? Aquele charminho, aquele frufru. Muito bom. Deixa só ele com uma carinha mais bonitinha. Adicionar um placeholder aqui. Não aqui. Aqui. Digite sua mensagem aqui. E podemos ver que agora o nosso chat tá com uma carinha muito mais fofa. Olá! Que legal, cara. Tá. Aí eu mandei uma mensagem vazia, ele vai quebrar porque, né, enfim. Mas justamente a gente demonstra que ele tá carregando. Certo. Daqui pra onde podemos ir, Fischer? Eu acho que agora a gente podia falar um pouco sobre o Rush. É um carinha que a gente usa um pouquinho aqui dentro do Data 2. Um pouquinho bastante. Um pouquinho Sim. toda hora. Tipo, o jeito que a gente fez aqui, a gente tá mandando essa prompt direto pro nosso assistant. E ele tá retornando pra gente direto uma resposta. Só que para vários casos, você vai estar controlando essas interações com um assistant através de um rush. Que a função dele é meio que essa, é você poder configurar chamadas, você poder configurar o jeito que essas chamadas são mandadas de volta para você, né? Então é basicamente um series que vai ser executado ali no além e vai te retornar uma resposta. Então a gente quer que essa operação aí do consult, do assistant, seja feito através de um rush. Então aqui dentro eu vou chamar ele de chat rush. Podemos já copiar aqui. Nem precisa, podemos fazer do zero. Então, tá. Se a gente mandar uma requisição para o nosso rush com um parâmetro text ali que é a nossa mensagem, como que a gente consegue recuperar ele aqui dentro do nosso rush? Bom, o rush, ele vem com as informações da chamada dentro de uma chave chamada body dele. Então, se eu quiser fazer a mesma coisa que eu fiz ali no meu
botão de envio de mensagens, né? E querer salvar ele num step. O que aqui dentro seria a minha mensagem? Bom, seria a reference body.input. Isso assumindo, né, que a chamada sendo feita mandasse uma chave input, né, para o nosso rush. Então aqui no nosso onClick, ao invés de ter esse consult, eu vou colocar aqui o nosso rush. E a interaction dele vai ser um invoke, né? Vai ser a chamada em si. Vai ser um body. Aqui eu vou colocar nossa chave de input. E esse cara vai ter a nossa mensagenzita boa. Beleza, certinho. Então aqui dentro a gente vai receber esse texto como body.input. E aqui logo abaixo a gente pode fazer de novo no nosso consult para o nosso assistant. Podemos aproveitar que a gente está mexendo num rush, vamos dar uma tratada nesse consult, porque seria legal, né, a gente passar para o assistant também o contexto da conversa, né, o que foi falado, para ele, né, agir mesmo como se fosse uma pessoa dentro de um chat room. Então aqui no nosso consult, ao invés de eu só passar o meu input, eu vou querer passar também o meu histórico da conversa em formato de texto. Então, como fazer isso, né? Bom, eu vou usar um pouquinho ali do nosso array map, que eu mostrei um pouquinho mais cedo. Só que eu vou usar ele dentro de um string concat. Porque eu quero fazer um big de um textão com os parâmetros de mensagem que eu tenho. Então, aqui no campo portions do meu string concat, eu vou fazer um array map. O array desse array map, ele vai ser as minhas mensagens. Eu consigo isso através de body.messages. A gente lembra de passar as mensagens desse jeito ali na nossa chamada. Na real, esse cara aqui vai ser o array em si. Vai ser o body.messages. Então eu vou passar o argumento básico dele aqui, o de item. E para cada mensagem minha, eu quero retornar um string concat, que primeiro eu vou passar aqui o sender, né, a pessoa que está mandando a mensagem. Então esse é sender, 2 pontinhos, e aí a mensagem em si, m.text. m.text, beleza? E depois eu vou querer dar um enter para ele pular uma linha. Daí dividir as mensagens com uma linha. É isso. E na realidade, cara, a gente nem precisa mais recuperar esse input, porque a gente já vai passar as mensagens, tudo, né? Então, o jeito que a gente vai chamar esse rush vai ser só com o histórico de mensagens. Então, esse body, ao invés de ter o nosso input, a gente vai passar o nosso messages e só vai ser um getter. Eu acho que vale a pena a gente filtrar fora a mensagem de typing ali no nosso rush para o nosso querido bot não fazer nenhuma confusão desnecessária. A gente sabe que ele gosta muito de confundir as coisas. Ou, né, podemos fazer esse filtro aqui e agora. Então, já colocar ele dentro de um array filter e fazer aquela mesma regrinha. Então, eu não quero que ninguém desta lista seja do sender typing. Eu venho aqui, eu coloco esses caras dentro de um not perfeito. Uma vantagem do Rush é a capacidade da gente poder logar valores, da gente saber o que cada valor, como que cada valor está sendo declarado em cada etapa ali do nosso series. Então, primeiro de tudo, eu vou logar aqui
o... Ai, que inferno. Olha, até esqueci como é que faz. É uma interaction que a gente tem que fazer, isso. Eu tô mal acostumado que a gente geralmente tem um header pra isso, mas a gente não tem nesse builder. Mas você basicamente faz uma interaction pro logger service, log. E aqui a gente configura uma mensagem. Então aqui vai ser o histórico da conversa. E o additional info, a gente quer logar o valor de fato, que é o reference body.messages. Beleza. A gente copia isso. O nosso consult, deixa eu colocar ele dentro de um step, só para ele ficar organizadinho. O nome desse step vai ser answer. E eu vou querer também logar a resposta do nosso assistant. Então, resposta do assistant. Eu vou querer que ele seja o meu answer. Beleza. Vamos testar uma chamada para ver se tá dando bom. Bom dia. Beleza, ele só vai travar porque a gente não acabou de configurar. Mas se a gente for aqui no nosso Rush, dar uma atualizadinha nele e ver o que aconteceu, a gente consegue ver, ó, o histórico da conversa. Então o histórico que a gente passou só tem uma mensagem, né? O nosso bom dia. E a resposta do assistant é um texto, né? E uma coisa de objeto é que um objeto não pode ser um texto, ele tem que estar dentro de numa chavinha. Então, se eu colocar esse cara aqui dentro de um objeto, já vai dar bom. Mas... O que eu fiz? Ah, tá. Ai, meu Deus. Ai. Gente, vamos fazer um workshopzinho de MacBook? Eu vou agradecer imensamente. Então, resposta do bot vai ser um answer, o nosso answer. Beleza. Aí, assumindo que tudo dê certo, a gente quer configurar como que vai ser a saída desse rush, né? Como que ele vai retornar essa nossa chamada. Eu vou fazer simples aqui. Eu vou fazer ele retornar um objeto chamado text com o answer do nosso bot. E ali no nosso botãozinho, a gente sempre vai assumir então que depois da chamada do Rush, ele vai retornar pra gente uma chave text com a resposta do assistant. Então aqui dentro vai ser previresult.text ou .data.text. Agora eu não lembro. Bom, vamos descobrir. Oi. Data.text. Só para confirmar aqui, é por isso que a gente loga as coisas, né? Para ver de fato o que está acontecendo aqui no meio da muvuca. Então a gente pode ver que o output do nosso Rush foi body.data.text. Então é isso que a gente tem que recuperar. Justamente. E essa é uma das grandes vantagens que a gente tem em fazer essa conexão toda dentro do Rush. Porque ali a gente pode centralizar todas essas interações que a gente tem que dar esse tratamento e a gente pode logar todas essas etapas que a gente faz dentro do Rush e poder visualizar. Isso ajuda muito a isolar problema, né? A descobrir problemas. É uma ferramenta muito importante. Tanto é que, tipo, nem necessariamente tudo que eu tenho que tratar externamente eu uso o Rush. Às vezes eu até uso o Rush de forma interna, só para facilitar um pouquinho o processo de logar coisa. E eu entrei num lugar nada a ver aqui. Onde é que eu tô? Alguém me ajuda? Olha, series. Beleza, aqui nesse último.
necessary push, então prep result ponto data ponto txt. Então agora não só a gente está recebendo essa mensagem por uma requisição, mas ele também agora está montando um histórico da conversa. Então se eu mandar aqui, oi, a minha fruta favorita é... Qual a sua fruta favorita, Fischer? Lixia. Lixia? Específico, né? Cara, eu gosto pra caralho de lixia também. Tá na época, ó. Aproveitar pra fazer a festa. Olha só. Que legal saber. Eu preferi uma. Então agora, se eu falar aqui, qual a minha fruta favorita? Só deixa eu isso aqui. Olha só. Olha como ele é esperto. É muito inteligente de forma artificial, né? Muito topzera. Tá. Uma coisa que eu consigo pensar aqui do topo da minha cabeça é que, tipo, esse bagulho tá crescendo infinitamente, tá me incomodando um pouco. Então eu quero fazer sempre que ele acabe um pouquinho antes de chegar no limite da tela. Como que a gente pode fazer isso, Fischer? A gente pode limitar ali no Grow Hype with Content ou Grow with Content. A gente também pode passar um tamanho mínimo e máximo que ele vai crescer. Boa. E qual o tamanho máximo que a gente passa? Qual é o tamanho máximo que a gente passa? Bom, não sei, porque se a gente escrever um número aqui, vai ser aquele número independente de tudo. Isso. Mas o que eu quero é que a mensagem ela pare de crescer um pouquinho antes do final da tela. Então tem que ser relativo. Então, o que eu vou fazer no Max Width, odeio falar essa palavra, mas eu vou dar um break nesse Dimensions, depois que eu populei aqui o Max Width, e aqui eu vou fazer um multiply, pegando o tamanho da tela do usuário. Perfeito. E eu vou multiplicar o tamanho da tela do usuário, a largura da tela do usuário, né, por 0,6, né? Então eu quero que o máximo que a mensagem cresça é 60% do tamanho da tela do usuário, do tamanho da tela do chat. Então, para pegar o tamanho da tela do usuário, eu faço um getter, aponto para o device controller, e eu pego a prop. Como que... Olha só, esse truque eu não sabia. Pra vocês verem que até quem tá dando workshop tem muito que aprender. Tem muito que aprender, muito que aprender. Essa palavra é difícil, cara, de falar. With. Não sei. Tá, então esse Dimensions tá assim. Eu acho que tudo bem, eu só colar aqui. Tudo bem. Beleza. Então agora se a gente atualizar aqui. Agora vamos tentar escrever um textão grande ou tentar só colar um negócio gigantesco desses. Olha só. Vamos ver. O que será que ele vai responder? Eu só mandei coisa de Data 2. Vixe, ele tá pensando. Será que eu quebrei ele? Isso é outra coisa boa do Rush. A gente pode ver o que inferno está acontecendo com alguma chamada. Ó, podemos ver que ele ainda tá processando a mensagem. Então é só porque eu escaralhei ali com o bot e ele tá penando um pouquinho pra pensar. Essa referência visual é muito legal que a gente tem aqui do typing, que é justamente essa parte dele estar pensando na resposta, e a gente pode visualizar ali no Rush. Porque senão, se a gente não tivesse esse cara, a gente não teria esse apoio visual de que justamente ele está funcionando. É claro, a gente está vendo que ele está levando um tempo grande para pensar, mas justamente a gente pode ter através do componente que a gente... É aí que você sabe que você está abusando da boa vontade do Assistant. Bom, enquanto ele pensa ali, né, enquanto ele cozinha, outro lugar que vai ser muito legal botar um tamanho máximo é na nossa Moronbar, porque, né, eu venho aqui, eu colo um textão, ó, respondeu. Olha que glorioso esse tamanho de bolha, cara. Olha só. Tá uns 60%, né?
pra cá, ele não tá crescendo infinitamente. Mas a gente pode ver que ele já se limitou ali e não atrapalhou ou não ocupou o espaço que era da outra bolha. Por outro lado, se eu vier aqui e colar, você vai ver que o negócio tá na ignorância, né? Tá ocupando a tela toda. No infinitamente. Né, vamos fazer certinho aqui no nosso contourner. Tá aparecendo o que eu escrevi em francês até. Vamos colocar o máximo. Isso aqui não precisa ser relativo. Vamos colocar 310 como máximo. Perfeito. Olha só, já foi. Já melhorou. Já melhorou. Ah, ele tá bugado assim porque eu deixei Visível a... visível. Você vê, tá tão sincronizado que até agora eu não tinha percebido. Tá tão alinhadinho, bonitinho. Então deixa eu opacity 0 nesse cara E agora ele deve sumir um deles. com o refresh. Porque tem coisa que o refresh soluciona, tem coisa que não. Mas enfim, se eu vier aqui e colar de novo o negócio, a gente vai ver que... Agora, peraí. Pra evitar que eu trave o bot, vamos mandar mensagens curtinhas. Tudo bom? Criar uma conversinha. Gosto de pera. Me fale fatos curiosos de pera. E lembra lá no começo que a gente fez aquele rolê lá com flex, né? De que um bloco tinha que... É basicamente esse o efeito que ele tá dando. Se eu vier aqui e a minha caixinha de texto crescer, eu ainda tô conseguindo visualizar a conversa por completo aqui na nossa janelinha de mensagens. Então aqui, oi, foi a primeira mensagem que eu enviei. Ele não tá saindo pra fora, né? Ele tá aqui como começo do rolê todo. E é isso. É porque dessa forma a gente consegue limitar para que os elementos eles não ocupem espaço um do outro, né? E não fica um em cima do outro ou cortando a tela. Olha, agora ele respondeu rapidinho. Olha só. Porra. Ele fica inteligente. Olha, e ele tá dando pitaco no tamanho que eu dei pro Max Wiz. Que salafrário. Wiz. Isso aí. Tem mais alguma ideia pra gente implementar aqui, Fischer? Porque pra mim, sei lá, cara, né? Por mim tá um chat muito bem feitinho. Muito bem feitinho. Já tá melhor do que a template que aquele Lucas Jordan fez. Aquela antiguinha que pega bound rect client. Isso é verdade. Não Não sei o que aconteceu com esse Lucas Jordan. Não sei o que aconteceu também, cara. Não tenho associação nenhuma. Mas é isso. Acho que podemos finalizar, né? Bom, então basicamente recapitulando, hoje a gente aprendeu um template básico de um chatbot que a gente pode conectar. A gente aprendeu dicas muito importantes, como usar o Rush, como conectar o Assistant na nossa layout padrão. E você pode, a partir daí, fazer o que a sua imaginação quiser. Agora o jeito é implementar imagens, é você fazer ali os envios tudo zicudo, você poder responder uma mensagem. Você pode enviar arquivos para o bot, para ele processar eles. E quem sabe a gente não toca nesses assuntos, né, num outro workshopzinho, né, mais destinado a essas especificações aí, né, de chats. Mas eu diria que para um basicão já tá bem... Tá bem desenhado, ótimo. Tá tudo funcionando as interações e é isso. É isso aí então, povo. Obrigado por terem assistido. Tenham uma ótima tarde ou noite, seja lá no horário que tiver aí. E tamo junto. Qualquer dúvida, nos procure.